Me ajuda aqui. Tudo bem. Os pilotos do voo 261 da Alaska Airlines lutam com um MD-83 mergulhando em direção ao Oceano Pacífico. Temos tudo sob controle. Não temos. O avião se inclinou para baixo e rolou. Mayday! Na verdade, fica invertido, de cabeça para baixo. Incrivelmente, os pilotos conseguem manter a aeronave no ar. É como uma manobra de show aéreo. Freios aerodinâmicos. A segundos do impacto, os pilotos endireitam a aeronave. Eles tinham uma chance para salvar o avião, ou tudo estaria perdido. Aqui vamos nós! Mayday. Desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Mergulho no Pacífico. O voo 261 da Alaska Airlines decola no céu ensolarado de Puerto Vallarta, no México. Recolher trem. Trem recolhido. O comandante Ted Thompson é um veterano da Força Aérea. Ele pilota para a Alaska Airlines há 17 anos. Obrigado, senhor. O copiloto Bill Tensky voa há quase 4 décadas. É ele quem está pilotando hoje. Os colegas tinham os pilotos do 261 em alta consideração. Eles eram aviadores de primeira linha. Recolher flaps. Flaps. O MD-83 está voando para o norte, para São Francisco, onde fará uma escala. De lá é só mais uma etapa até seu destino final, Seattle, Washington. 3 comissários de bordo atendem os 83 passageiros. "15 minutos após a decolagem, Isso é estranho. os pilotos se dão conta de um problema. O avião está descompensado. Ele se refere a pequenos ajustes no estabilizador horizontal, que controla a inclinação longitudinal da aeronave. Quando aquela luz se acende, diz à tripulação, você terá problema para ajustar o nariz para cima ou para baixo, o que, claro, é crucial para o voo. A luz de advertência indica que o estabilizador horizontal está emperrado, empurrando o nariz ligeiramente para baixo. Vamos verificar isso. Desligar piloto automático. Boa ideia. Opa! O que ele está fazendo? Empurrando para baixo. O copiloto usa toda a sua força física para manter o nariz do avião levantado. O copiloto está pilotando o avião manualmente, então ele está com as mãos no manche e cada vez mais há mais pressão que ele tem que suportar. E ele está fazendo força demais. Então, isso é algo que eles querem consertar. Bom, ainda estamos subindo. Isso é bom. Vamos para 940 e descobrir o que é. Ao puxar o manche, os pilotos podem defletir os profundores do avião, o bastante para permitir que a aeronave continue subindo. 21 minutos após a decolagem, o voo 261 nivela a 9.400 metros. O manual diz para tentar o interruptor. Os interruptores são literalmente pequenas chaves seletoras no manche. E essas chaves movem o estabilizador horizontal de modo que o nariz do avião seja empurrado para cima ou para baixo. Os controles na cabine ativam um macaco hidráulico de rosca de 60 centímetros na cauda. Conforme o macaco de rosca gira, ele move o estabilizador para cima ou para baixo. Eles estavam tendo que ler os manuais e estavam se perguntando: o que você sabe, o que podemos fazer, o que podemos tentar?
Nada. Por que você não tenta? O comandante Thompson tenta ativar o estabilizador horizontal, usando o que os pilotos chamam de alças de mala. Nada. É como tentar ligar o seu carro. Eles estavam tentando tudo o que podiam pensar para fazer o avião responder. Vamos tentar no piloto automático. Eles esperam que o piloto automático consiga manter o avião nivelado. O avião está estável. Não. Acho melhor pôr este avião no solo o mais rápido possível. Sim. Talvez Los Angeles. Aham. Chame a central. Se você tem um problema de controle, você tem que colocar aquele avião no solo. Central 261, solicito desvio para Los Angeles. Nosso sistema de compensação longitudinal está inoperante. O comandante Thompson contata a central da Alaska Airlines em Seattle. Central 261, entendi. Se você quiser pousar em Los Angeles por razões de segurança, teremos um atraso de mais de 1 hora devido a um problema de fluxo neste momento. Eu realmente não queria ouvir sobre o fluxo. Estou preocupado com aeroportos adequados. Tem vento em Los Angeles? Vento contrário de 5 metros por segundo. Os pilotos comparam as condições do vento nos aeroportos de Los Angeles e São Francisco. Os pilotos desse voo tomaram o cuidado de considerar todas as opções de pistas. Há um vento contrário em Los Angeles, mas em São Francisco há um vento lateral. 5 metros por segundo versus um vento lateral direto. Por razões de segurança, acho que um que reduz a velocidade relativa ao solo faz sentido. O vento contrário em Los Angeles ajudará a tornar o pouso mais seguro. Uma vez que você está alinhado para a pista de Los Angeles, você tem voos perfeitos vindo direto para o seu nariz. Eles sopram do Oceano Pacífico, são previsíveis, são constantes e diminuem a velocidade do seu avião. São os caras com problema no estabilizador? 10 minutos após o redirecionamento, um mecânico de manutenção da Alaska Airlines em Los Angeles contata a tripulação. Sim, afirmativo. A manutenção pode falar diretamente com os pilotos para fornecer a eles conhecimentos sobre o problema com o qual estão lidando. Já tentaram os interruptores e a alça de mala? Sim, tentamos de quase tudo. Se você tiver um disjuntor oculto, adoraríamos saber sobre ele. Vou olhar no guia dos disjuntores só para garantir. E a alternativa também está inoperante, não é? Sim, nosso estabilizador horizontal parece estar emperrado, a coisa toda. Certo, obrigado, senhor. Eu verei quando chegar em Los Angeles. A resposta da manutenção da Alaska Airlines foi basicamente nenhuma resposta. Eles não deram nenhuma ajuda. Realmente, o máximo que disseram eles foi tentar os interruptores e a alça de mala, que foi uma das primeiras coisas que eles fizeram. Muito bem. Vamos tentar os interruptores de novo. Está pronto? O comandante está avisando o copiloto como um lembrete. Quando desligamos o piloto automático, esteja pronto, porque vai exigir muito esforço seu na hora. Isso desligará o piloto automático. O nariz do avião desce muito mais do que os pilotos previram. Mas que droga! O avião está bem inclinado para baixo e a estrutura está tremendo violentamente. Eles sabem que algo está terrivelmente errado com o avião. De repente, o problema está muito pior. O voo 261 começa a despencar. O que está fazendo? Só piorou. Eles têm que erguer o nariz do avião ou eles terão uma descida desenfreada até o oceano.
ajude a subir. Me ajude a subir. Tudo bem. A tripulação do voo 261 da Alaska Airlines luta para recuperar o controle do seu MD-83. Eles puxaram o manche de controle com muita, mas muita força. Central, Alaska 261. Nós Estamos mergulhando agora. Perdi o controle da inclinação vertical. Alaska 261. Repita, senhora. estamos em um mergulho vertical a 7.900 metros. Eles agora estão a 3 minutos do impacto. Freios aerodinâmicos. Os pilotos acionam os freios aerodinâmicos, superfícies de controle nas asas do avião, que aumentam o arrasto. Ele queria diminuir a velocidade do avião. Isso também daria a eles uma maior chance de fisicamente tirar o avião do mergulho. Os freios aerodinâmicos interrompem o mergulho. Usando toda a sua força, os pilotos recuperam o controle da aeronave em 7.300 metros. Tudo bem. Assim que diminuirmos a velocidade, talvez fiquemos bem. Em 80 segundos, o avião caiu 2.400 metros. Os pilotos saíram do mergulho com pura força bruta. Temos tudo. Sob controle de novo. Não, não temos. Apesar de terem conseguido sair do mergulho, é necessário um esforço extremo para manter o nariz do avião nivelado. Ok. Ele quer inclinar para baixo. Eles realmente estão tendo que trabalhar fisicamente para manter o nariz desse jato para cima. E eles estão lutando pelo controle do avião. Está pior do que antes. Está muito pior do que antes. É uma tripulação muito experiente. Esses aviadores já tiveram problemas em voos antes, mas nada parecido com isso. Manutenção 261. Você está no ar? A 35 quilômetros de Los Angeles, o comandante Thompson atualiza a manutenção da Alaska Airlines na esperança de obter conselhos sobre como pousar com segurança. Sim, 261, aqui é a manutenção. Sim, nós tentamos tanto o interruptor e a alça da mala e acabamos com o nariz completamente Para baixo. Oh, então ele fugiu ao controle. E agora está pior do que antes. Ele está explicando que quando deu o comando para subir o nariz, o sistema do compensador moveu o nariz para baixo, na direção oposta que ele comandou. E ele fez isso muito rapidamente e fez com muita força. E o nariz só está descendo e o nariz não está subindo, correto? Afirmativo. O nariz desceu completamente e agora estou com medo de tentar de novo para ver se conseguimos voltar na outra direção. Ele está relutante em tentar movê-lo novamente por causa da preocupação de que, se ficar pior, eles poderão perder totalmente o controle do avião. Se o senhor quiser tentar, tudo bem para mim. Se não quiser, tudo bem também. Nos veremos no portão. Depois que a manutenção de Los Angeles disse, nos vemos no portão, os pilotos ficaram por conta própria. Tudo o que lhes restou eram eles próprios, sua força física e seu bom senso. Para pousar o avião, os pilotos precisam descobrir como controlar a descida sem usar o sistema do compensador do avião. Quer tentar o interruptor do compensador de novo ou não? Não. Eu não sei. A escolha é sua, cara. Eles literalmente são pilotos de teste e estão tendo que utilizar décadas de experiência para tentar encontrar uma solução. É melhor informar aos passageiros. Eu sei. O comandante Thompson tenta tranquilizar os passageiros. Senhores passageiros, tivemos um problema nos controles de voo. Nós pretendemos ir para Los Angeles. Estamos trabalhando nisso e não prevejo nenhum problema assim que pusermos alguns sistemas em funcionamento de novo. Com Los Angeles à vista, os pilotos se preparam para um pouso de emergência. Tentar flaps? 15? 11? Vamos tentar 11. Os pilotos testam o avião em configuração de pouso. Tudo bem. Assim que diminuirmos a velocidade,
Talvez fiquemos bem. O avião está muito danificado e eles precisam entender e achar um jeito de controlar a inclinação do avião até conseguirem pousar. Se for controlável, vamos tentar pousar. O copiloto sugere um pouso arriscado em alta velocidade. Tudo bem. Vamos para Los Angeles. A situação deles era terrível. Os pilotos não conseguiriam subir com o avião e arremeter. A chance que os pilotos tinham era a única para colocar o avião no solo. Ou tudo estaria perdido. Mas assim que elaboram um plano... Sentiu isso? Senti. Os pilotos ouvem fortes ruídos na parte de trás do avião. E então, o desastre acontece. O avião mergulhou e rolou. Eles sabiam que era uma situação de risco de vida. É o pesadelo dos pilotos. Estavam sem tempo nenhum. Se eles não controlarem o avião, muito rapidamente perderão o avião. Mayday! Empurre e role! Empurre e role! 5.500 metros acima do Oceano Pacífico, o voo 261 rola para a esquerda e mergulha. Isso é como uma manobra de show aéreo. Os Blue Angels fazem isso. Os Thunderbirds também fazem. Caindo a 50 metros por segundo, o tempo está se esgotando. Tudo bem. Estamos invertidos. Agora temos que subir o avião. Quando o avião ficou invertido, era uma situação muito difícil, porque eles tinham que tentar determinar se podiam manter o controle dele e pôr o avião de volta na posição certa. O avião começa a responder. Eles empurraram o manche para evitar a possibilidade de stall. Em seguida, rolaram o avião para alinhar as asas na tentativa de mantê-lo sob controle. Empurra, empurra, empurra o lado azul para cima. A parte superior de um indicador de atitude é azul, como o céu. Então, eles precisam pôr o lado azul do indicador de atitude de volta no topo. Em solo, os controladores de Los Angeles perderam contato com o voo 261. SkyWest 5154, tráfego à sua direita é um MD-80 da Alaska. Você o vê daí de cima? Eles buscam a ajuda de outros pilotos. Sim, senhor. Definitivamente com o nariz para baixo, descendo rapidamente. Ele está invertido. Certo, atenção nele. Alaska 261, o senhor já pode nos ouvir? A 4.000 metros acima do oceano, os esforços dos pilotos parecem valer a pena. O nariz do avião começa a subir, mas ele ainda está invertido. Tudo bem, vamos tentar o leme. Tentar o leme esquerdo. Leme esquerdo. Os pilotos estavam pendurados de cabeça para baixo como morcegos e era muito difícil alcançar o pedal do leme. Leme esquerdo. Eu não consigo alcançar. Tudo bem. Leme direito. Leme direito. A única esperança deles era pisar no pedal do leme e endireitar o avião de novo. Tudo bem. Temos que desviar de novo. Pelo menos de cabeça para baixo, estamos voando. Enquanto os pilotos lutam para endireitar o avião, os motores do MD-83 falham. Houve uma interrupção no fluxo de ar para os motores e isso causou a perda de empuxo. Freios aerodinâmicos. Acionados. O comportamento deles era determinado, controlado. Eles estavam dando tudo o que tinham. O oceano ocupava todo o para-brisa. Eles não tinham como resolver. Aqui vamos nós! Ele atingiu a água. Ele caiu.
Helicópteros de busca e resgate são despachados imediatamente das estações da Guarda Costeira. As equipes de busca encontram destroços flutuando 4,5 km ao norte da ilha de Anacapa, na costa da Califórnia. Além de pedaços do avião, estão encontrando pertences das vítimas. Um sapato, um passaporte, um cartão postal. Mary Schiavo, a defensora de segurança na aviação, representa as famílias de 6 passageiros do voo 261. Lembro-me dos bens dessa pessoa. Todas as fotos ainda estavam na carteira, no bolso da calça. Exceto a foto da esposa. Então sabíamos, através disso e de como encontraram as coisas, o que ele estava segurando. Isso foi muito importante para ela. Equipes de resgate procuram sobreviventes noite adentro. Nenhum foi encontrado. Todos os 88 passageiros e tripulantes a bordo do voo 261 morreram. É uma coisa terrível e trágica. Mas... sabem, temos um procedimento bem estabelecido aqui para como essas tragédias são tratadas. Investigadores da NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes, são designados para encontrar uma explicação para o acidente. Los Angeles diz que os pilotos relataram um estabilizador emperrado. Jeff Guzzetti, investigador de sistemas da NTSB, junta-se à investigação. Sabíamos bastante apenas pelas transmissões entre a tripulação e Los Angeles. Pode ser que tenham tido problema mecânico. Parece que tentaram os 2 interruptores, sem sorte. O avião se inclinou completamente para baixo. Começamos a pesquisar o sistema do compensador do estabilizador horizontal para ver como foi projetado, como funcionava e como a equipe o operava normalmente. O bordo de ataque do estabilizador horizontal é erguido ou baixado por um macaco de rosca. Quando ativado, ele se move para cima ou para baixo através de uma porca de rosca Acme, mudando o ângulo do estabilizador horizontal. Precisamos ver o conjunto do macaco de rosca. Vamos torcer para ele estar inteiro. Os investigadores se perguntam como o sistema do compensador horizontal pode ter falhado. Vou mandar isso para a Marinha. Recuperar partes do sistema estabilizador pode dar pistas importantes aos investigadores. Mas o campo de destroços está no fundo do oceano, a uma profundidade de 210 metros, bem fora do alcance dos mergulhadores. Mas nós tínhamos dito à Marinha o que procurar, quais eram os alvos de alta prioridade. Grupamentos da Marinha Americana usam um sonar de varredura lateral para identificar a localização dos destroços. Veículos operados remotamente, equipados com braços robóticos, são usados para recuperar peças do voo 261. As caixas pretas são recuperadas 2 dias após o acidente. 9 dias após o início da investigação, partes essenciais do estabilizador horizontal também são recuperadas. Temos um macaco de rosca. E com especialistas reunidos, tínhamos uma grande chance de descobrir exatamente o que deu errado durante este voo. O que é isto? Os investigadores se perguntam se as peças recuperadas do estabilizador horizontal do voo 261 podem fornecer pistas sobre o motivo da falha. É, algum tipo de metal. E o que eles veem é intrigante. Nós vimos esse pequeno pedaço fino de metal que parecia ser de um brinquedo. Aquilo nos pareceu bastante estranho. Por que a porca não está presa a um macaco de rosca? Normalmente, a extremidade inferior do macaco de rosca é rosqueada através de uma porca do tipo Acme. Quando olhamos para aquilo e vimos que o macaco de rosca não tinha uma porca do tipo Acme, nos perguntamos como isso pôde acontecer. Aquilo foi mesmo uma surpresa. O macaco e a porca foram encontrados longe um do outro.
Eles devem ter se separado ainda em voo. Roscas de 3 milímetros de espessura dentro da porca devem prendê-la com segurança ao macaco de rosca. Veja isto. Mas há algo incomum na porca. Incrível. Não tem fio algum. Quando finalmente olhamos dentro da porca do tipo Acme, vimos que não havia fio nenhum dentro dela. Vamos falar com a metalurgia. Foi chocante e impressionante para nós ver alguma coisa assim. Ninguém pensou que era possível os fios de rosca serem arrancados. Interessante. O metalúrgico Joe Epperson examina a porca lisa e o macaco de rosca. Ficou imediatamente aparente que o que estávamos vendo, na verdade, era somente o restante dos fios de dentro da porca. Parece que o macaco de rosca arrancou as roscas da porca Acme. E a etapa seguinte do processo foi descobrir como os fios foram reduzidos a um grau tão extremo e então arrancados da porca. Tem um pouco de graxa aqui embaixo. A equipe estuda os resíduos observáveis no macaco de rosca. A forma de prevenir o desgaste é a lubrificação com graxa. E no caso de um evento de desgaste extremo, você quer saber, tem graxa onde deveria ter? Tem um pouco aqui no topo. Em voo, o macaco de rosca gira dentro da porca. Para evitar o desgaste, ele precisa ser lubrificado regularmente. Deveria ter mais graxa aqui no meio. Essa é a área de trabalho onde ele gira mais. Quando olhamos o macaco de rosca, pela primeira vez havia sinais mínimos mesmo de que havia alguma graxa residual nele. Ficou no oceano por uma semana. Será que a água lavou a graxa dele? Não, acho que não. Graxa não sai tão fácil assim. Ainda tem alguns vestígios aqui, mas nada no meio. Encontramos só alguns vestígios de graxa na extremidade superior e na extremidade inferior. Era muito fácil concluir que, por estar no oceano, não havia lavado a graxa da área de trabalho do macaco de rosca. Como podia haver tão pouca graxa neste macaco de rosca? A graxa passa por aqui durante o processo de lubrificação. Durante a manutenção, a graxa é aplicada no interior da porca por meio de uma pequena válvula chamada graxeira. Então, a graxeira é este encaixe bem aqui. E o que os mecânicos precisam fazer é pôr uma mangueira de graxa aqui e esguichar a graxa nessa graxeira que vai dentro dessa passagem. Aquela graxeira deveria ter preservado os restos da graxa que passaram por aqui por último. O que é isso? Está cheio de graxa seca. Eu convivo com graxa há tempo suficiente para saber que, se não for resposta, e se você apenas deixar que fique lá, ela acaba secando e endurecendo. E o que isso revela é que ela não foi reabastecida. Há quanto tempo está entupido desse jeito? Pelo menos 1 ano, talvez mais. Encontrar esse bloqueio sugeriu um abuso de longa data da graxa. Eu diria que temos uma questão de manutenção aqui. É hora de falar com a companhia aérea. Nós ficamos muito desconfiados sobre a frequência da lubrificação desse componente, ou se estava lubrificado. Então, tínhamos dúvidas se esse componente estava sendo mantido de maneira adequada pela companhia aérea.
investigadores da NTSB viajam para a central de operações da Alaska Airlines em São Francisco. Trabalhou no avião em setembro de 1999, não é? Sim, eu trabalhei. Eles encontram o mecânico responsável pela última lubrificação do conjunto do macaco de rosca, feita 4 meses antes do acidente. Pode explicar como lubrifica o conjunto do macaco de rosca? Eu confesso que não é o meu trabalho favorito. A equipe descobre que as lubrificações no macaco de rosca são feitas mais frequentemente no turno da noite, fora do hangar, às vezes na chuva. Eles trabalham em plataformas pantográficas que às vezes se movem com uma rajada de vento. O avião se move com uma rajada de vento. Porque você está a 9 metros do chão. Alguns mecânicos não gostam desse trabalho. Eles não têm estabilidade lá em cima. Para chegar ao conjunto do macaco de rosca, primeiro você remove um painel. Como você aplica a graxa? Eu uso um pincel. Às vezes pego um pouco na mão para garantir que entre lá. Aeronaves, especialmente aeronaves grandes, precisam de graxa. Elas precisam ter lubrificantes, e bastante. A maneira mais eficaz é encher a mão de graxa e realmente movê-la para cima e para baixo no parafuso, preenchendo todas as ranhuras do parafuso, enchendo-as de graxa. E para passar a graxa na porca? Os investigadores voltam seu foco para como o mecânico lubrificou a porca Acme no macaco de rosca. Usamos uma pistola e injetamos na graxeira. Você bombeia a graxa até ver a graxa nova saindo. Mas como sabe se a lubrificação está sendo feita corretamente quando parar de bombear graxa? Eu não sei. Você veria a graxa saindo do topo da porca durante a lubrificação? Eu não me lembro de ter olhado para ver se saía. Uma das primeiras coisas que isso me diz é que ele não tinha como saber se a graxa passava por aquela graxeira. Você não tem como saber se está entupida. Descobrimos várias maneiras pelas quais os mecânicos lubrificavam esse componente. E isso foi um avanço, porque é um componente essencial e se você não lubrificá-lo adequadamente, poderá resultar num acidente, como o que acabou de acontecer. A equipe descobre que os métodos que os mecânicos da Air Alaska usam para lubrificar o conjunto do macaco de rosca não seguem os padrões de manutenção. A última vez que o macaco de rosca foi lubrificado foi há cerca de 4 meses antes do acidente. Mas não é só a maneira como o conjunto do macaco de rosca está sendo lubrificado que incomoda os investigadores. É também a frequência. E antes disso? Janeiro de 1999. Eles o fazem a cada 2.500 horas. Eles podem ver que há um longo período entre as lubrificações. Isso está dentro do regulamento? Eu vou descobrir. O que tínhamos nas mãos era um projeto de pesquisa. Alguns dos documentos que solicitamos do fabricante, da Administração Federal de Aviação, da companhia aérea, vieram na forma de memorandos internos dos departamentos de engenharia ou solicitações da manutenção para estender um intervalo. E isso revelou que os intervalos de lubrificação eram estendidos. Veja isto. A companhia aérea fez vários pedidos para estender os intervalos das lubrificações. Em 1987, o intervalo entre as lubrificações era de 500 horas. Os intervalos entre as lubrificações são medidos pelo número de horas que o avião está no ar. Em 1991, sobe para 1.200 horas. Em 1996, aumenta até 2.500 horas. Eles continuaram a estender, estender e estender. Aprovados pela FAA? Sim, cada um deles foi aprovado. Os investigadores concluem que a lubrificação dos macacos de rosca não só era mal realizada, mas também cada vez menos frequente.
Se você vai estender essas funções de lubrificação, então é melhor você fazer algo para ter certeza de que está fazendo do jeito certo. Mesmo que a lubrificação não estivesse sendo feita corretamente, as inspeções regulares deveriam ter detectado o desgaste daquela porca. Sim, deveriam ter inspecionado regularmente. O conjunto do macaco de rosca foi inspecionado quando e como? Olhamos os registros de manutenção para saber sobre a última verificação. Achei uma coisa. Os investigadores se aprofundam nos registros do voo 261 para descobrir como os macacos de rosca eram inspecionados. Isso não parece certo para mim. A equipe encontra relatórios revelando que, durante uma inspeção de rotina, um mecânico da companhia aérea em Oakland observou que a porca Acme estava muito gasta. Tem certeza que a leitura é .040? Um mecânico que fez a verificação de desgaste relatou que descobriu que estava no limite. Essa porca estava se desgastando rapidamente e algo precisava ser feito. O mecânico-chefe ordenou que a porca fosse substituída. Essa foi a prova de que alguém percebeu de fato que essa porca de tipo Acme estava desgastada. Na maioria das companhias aéreas, a decisão seria mandarmos a peça para o avião o mais rápido possível e a substituiremos. Mas alguém riscou a recomendação. Eu não entendo. Quando vimos que haviam riscado a primeira recomendação, foi muito suspeito. Tinha alguma coisa muito errada. Temos que descobrir o que aconteceu aqui. Lembra de inspecionar um MD-83 em 27 de setembro de 97? Eu me lembro bem. Os investigadores entram em contato com John Liotin, o mecânico-chefe que relatou o desgaste da porca Acme no MD-83. Eu escrevi a recomendação. A porca está gasta. Substituir. Foi uma descoberta alarmante. Para que aquela aeronave pudesse voar com segurança, o conjunto da porca deveria, no mínimo, ser substituído. Eu não tinha dúvida alguma. Foi no fim do meu turno. Quando eu voltei no dia seguinte, o avião estava fechado. O avião voltou a serviço com a porca gasta. Se a porca tivesse sido substituída, o avião ainda estaria voando. E 88 pessoas ainda estariam vivas. Como a manutenção poderia permitir que o avião voltasse a operar normalmente com o desgaste que encontrou na porca de tipo Acme? Quando os investigadores se aprofundam mais, descobrem que a quantidade de desgaste na porca Acme foi reexaminada por outros mecânicos. E eles determinaram que estava apenas dentro dos limites mínimos. A manutenção da Alaska Airlines deixa passar um sinal de alerta. O desgaste da porca deveria pelo menos ter sido monitorado, mas não foi. Aquele macaco de rosca só foi examinado novamente no laboratório da NTSB. O avião voou com a porca desgastada por mais 2 anos antes de decolar de Puerto Vallarta no dia do acidente. Recolher trem? O copiloto Tensky e o comandante Thompson não tinham ideia de que seu estabilizador estava para falhar. É estranho. O avião está descompensado. A equipe recorre ao gravador de voz para descobrir como a devastadora cadeia de eventos se desenrolou a bordo do voo 261. Vamos verificar isso. Desligar piloto automático. Boa ideia. Opa! 13 minutos após a decolagem de Puerto Vallarta, as roscas gastas da porca Acme fazem com que o macaco de rosca emperre, impedindo o movimento do estabilizador horizontal. Vou tentar de novo. O comandante está tentando corrigir o estabilizador emperrado. Na altitude de cruzeiro de 9.400 metros,
O gravador de voz da cabine capta o som de um clique seguido de um impacto. Achamos que o piloto estava acionando o interruptor em seu manche em uma tentativa de mover o parafuso através da porca. As roscas finalmente cedem e o parafuso emperrado é puxado através da porca, fazendo com que o estabilizador se mova para cima. Um batoque é tudo que o impede de se separar completamente. Está bem pior. Com o estabilizador horizontal empurrando o nariz ainda mais para baixo, o avião mergulha. Com pura força bruta, os pilotos mantêm o macaco de rosca no lugar e recuperam o controle. Tudo bem. Ele realmente quer mergulhar. Sentiu isso? Pode parar. Vamos ouvir de novo. Mas 8 minutos depois, há outra série de ruídos. Sentiu isso? O batoque segurando o parafuso no lugar finalmente cede. Empurre e role! O dano ao estabilizador deixa o MD-83 incontrolável. O avião rola e mergulha em direção ao oceano. Empurre o lado azul para cima! Voando de cabeça para baixo, a tripulação faz uma última tentativa de endireitar o avião. Freios aerodinâmicos. Acionados. Os pilotos do voo 261 dão tudo o que têm para salvar o avião. Foi uma luta totalmente profissional por aquele avião até o final. E eles expressaram a percepção de que a luta havia acabado. Aqui vamos nós! Fiquei enojado pelo que eu ouvi no gravador de voz. Esse acidente poderia ter sido evitado. Lubrificando o parafuso. Isso não acontece. A quantidade de dinheiro que teria salvado aquelas vidas equivale a uma xícara de café. São literalmente alguns dólares de graxa. Eu ainda fico zangada com isso. Como resultado do acidente, os intervalos entre as lubrificações dos macacos de rosca na Alaska Airlines foram reduzidos de 2.500 horas para 650 horas. Perdemos 88 pessoas por falta de lubrificação. Esse é um acidente de manutenção, pura e simplesmente. É realmente uma tragédia. Esse é um daqueles casos em que você trabalha e nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. Foi muito difícil.